Fala galerinha do Tendência, hoje nós vamos falar sobre a obra literária Morte, Morte de Quincas Berro d'Água, escrita por Jorge Amado e publicada em 1959, no período modernista no Brasil. Jorge Amado foi o escritor brasileiro de literatura mais vendido do mundo, tendo obras publicadas em mais de 15 países, e foi o representante baiano do neorrealismo regionalista da segunda fase modernista. Nasceu em 10 de agosto de 1912 em Itabuna, na Bahia. Aos 14 anos ele começa a trabalhar em jornais, e aos 16 ele lança junto com amigos a sua primeira obra, a novela Lenita, mas é aos 18 que ele publica seu primeiro livro, O País do Carnaval. Formado em Direito, ele acaba se envolvendo com a política e se associa ao Partido Comunista Brasileiro, se tornando um militante, porém é exilado 2 vezes para fora do país. Quando retorna, ele se dedica inteiramente à literatura, porém ele fica doente e morre em Salvador no dia 6 de agosto de 2001. Então, gente, o modernismo brasileiro, ele foi influenciado por tendências que estavam acontecendo na Europa na época, que eram as vanguardas europeias. Ele foi um amplo movimento na cena que se estendeu até o começo da segunda metade do século XX. E tinha como os principais artistas a Tarsila do Amaral, a Anita Malfatti, de Cavalcante. Na literatura tinha o Jorge Amado, Manuel Bandeira e Mário de Andrade. E se considera o começo do modernismo em 1922, em São Paulo, quando teve a Semana da Arte Moderna, e se estendeu até os anos 60, se eu não me engano. Características do modernismo eram a aproximação da linguagem falada, o foco em elementos da cultura do Brasil e a liberdade de estilo. Bom, o período que o modernismo teve foi dividido em 3 partes, desde os anos 1922 até os anos 60. Foi a primeira fase heróica, que o foco foi a renovação estética inspiradas nas vanguardas europeias. A segunda fase da consolidação, que representou o período mais rico na literatura brasileira. E a terceira fase, por fim, que teve a característica de gerar a geração 45, que era um grupo de escritores que buscavam a poesia equilibrada e uma certa renovação formal. Eram considerados também como neoparnasianos. Bom, gente, Jorge Amado fez parte da segunda fase modernista. Essa foi uma época com forte regionalismo nas obras dos escritores, onde era muito retratado o povo brasileiro. E ele mostrava o nordestino, a opressão do negro, do pobre trabalhador, e apresentava esses personagens com simpatia e humanidade. Ele retratava os costumes e festejos populares, e também ressalta o erotismo e a sensualidade da mulher brasileira. E geralmente traz como cenário de suas obras lugares por onde ele viveu ou teve contato, como regiões urbanas ou de plantações de cacau ou café da Bahia. Jorge Amado tinha muitas obras com variados temas, então elas foram divididas como obras romance proletariado, que retratava a vida rural e urbana em Salvador, com forte apelo social, como O País do Carnaval. Outras obras eram ligadas ao ciclo do cacau e às lutas da região cacaueira, que retratavam a ganância dos coronéis e a exploração dos trabalhadores, como Cacau ou Terras do Sem Fim. Já que ele tinha ligação com a política, também teve uma classificação chamada de pregação partidária, que era constituída por um grupo de escritos de cunho político, como O Cavaleiro da Esperança e O Mundo da Paz. Também teve crônicas e costumes provincianos, como Gabriela Cravo Canela, ou obras ligadas mais a rixas e amores, como Capitães da Areia. É importante lembrar que muitas das obras dele foram transformadas em novelas e filmes. Isso é tudo, galerinha. Obrigado por assistir.